Você sempre vai me ver aqui nos vídeos do canal falando que você tem que investir, que não tem problema você investir, que você tem que aproveitar as baixas do mercado e tudo mais. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para te alertar que sim, existe riscos ao se investir em renda variável. E eu quero te alertar os riscos que podem haver ao se investir em fundos imobiliários. É uma classe de ativo um pouco diferente que vem ganhando relevância na Bolsa de Valores de uns 3, 4 anos para cá. Se triplicou o número de investidores em fundos imobiliários e eu preciso te alertar dos riscos que essa classe de ativos tem. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixe seu comentário e vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui para te alertar dos riscos. Bruno, você vai falar de riscos de fundo imobiliário, você que defende tanto essa classe, vem gravando vários vídeos. Pois é, justamente por isso, por eu estar fazendo vários vídeos sobre os fundos imobiliários, vou deixar alguns aqui nos cards, você tem que também saber dos riscos que essa classe tem. Agora sim, começando do base, qual que é o risco maior? Renda fixa ou renda variável? Maior é a renda variável, ok. Então, quando a gente olha para a renda fixa, os fundos imobiliários têm mais riscos que a renda fixa. Quando a gente olha para ações, que são outros ativos dentro da renda variável, os fundos imobiliários têm menos riscos que as ações. Por quê? Porque o patrimônio do fundo imobiliário tem que estar alocado, em sua maioria, em imóveis. Então, se eu tenho imóveis tomando quase todo o patrimônio líquido do fundo, eu tenho a garantia do próprio imóvel. Eu tenho a garantia de que, se tudo der errado no fundo, aquele imóvel pode ser usado para vender, ou para fazer renda, ou para ter uma receita para dividir entre os cotistas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, existe um risco, porém, esse risco dos fundos imobiliários, ele meio que fica entre a renda fixa e as ações. Outro risco que corre é tipo assim, o gestor ou o administrador falir, acontecer alguma coisa, pois são empresas, tá? São empresas que administram os fundos imobiliários. Se isso acontecer, Bruno, o que acontece? Bem simples, não vai ser feito qualquer coisa, o fundo não vai desfazer, não, vão ser feitas assembleias, reuniões, e vai se tentar achar uma saída para aquela gestão, para aquele administrador, sei lá, dando a posse para outro, ou fazendo um outro assumir. Então, não se preocupe, quando se trata de fundo imobiliário, sempre eles vão tentar achar uma saída sem desfazer do negócio, sem desfazer do fundo. E aí, pessoal, é por isso que eu falo, quando a gente investe em qualquer coisa, seja em fundos imobiliários, seja na própria renda fixa ou em ações, a melhor maneira de você se proteger é tendo uma variedade desses ativos. Então você vai investir em fundos imobiliários, construa uma carteira de fundos imobiliários. 10, 12, 15 ativos eu acho que seria um número bom. Você ter entre 10 e 15 ativos de fundos imobiliários, você está montando uma carteira de forma inteligente, aonde se acontecer de ter ali um problema com alguma coisa, você tem outros 12, 13, 14 ainda te pagando rendimento naquele mês. Então, sim, a diversificação é uma das melhores proteções que você pode ter na sua carteira. E aí a gente entra num detalhe aqui, né? Se a gente for aprofundar o estudo nos fundos imobiliários, a gente tem os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo é muito fácil você entender. Por exemplo, é um galpão logístico que faz parte de um fundo. Aquele galpão é alugado para vários inquilinos que usam daquele galpão para estocar os seus produtos. Esse aluguel que é pago ao galpão, o galpão repassa cerca de 95% para os cotistas. Então pronto, bem simples de entender. Aí o fundo de tijolo. E o fundo de papel? O fundo de papel é um pouquinho mais complicado, pessoal, porque eles investem basicamente em CRIs, como eu falei no vídeo passado, certificado de recebíveis imobiliários, onde eu falei lá do MXRF11, onde eu consegui as 1000 cotas. Não viu o vídeo? Dá uma olhada aqui no card e confere lá quanto que esse fundo vai estar me pagando ano que vem. E aí o que acontece? Como você investe em dívida, você tem que entender o que a empresa que tomou essa dívida vai fazer com essa dívida e quais são as garantias. São essas as garantias que vão dizer se o fundo é mais arriscado ou menos arriscado. E aí a gente tem dois tipos de fundos imobiliários de papel: os fundos high yield e os fundos high grade. O que isso quer dizer, Bruno? Fundos high yield são esses fundos que pagam aí acima de 15, 17, 20% de yield por ano. Fundos high grade são fundos que pagam menos dividendos, menos aluguéis, mas eles têm uma segurança maior. E aí você vai notar, se você for a fundo nos relatórios, você vai perceber que os fundos high yield, eles têm mais garantias. Como assim, Bruno? Você disse que eles eram mais arriscados? Pois é, eles têm mais garantias justamente por isso, porque eles são mais arriscados. Os fundos high grades vão ter menos garantias, porque eles são menos
menos arriscado. Então, olha só como as coisas se contrabalanceiam. Então, se você for estudar a fundo, você vai perceber essas diferenças. E tem um indicador dentro dos relatórios dos fundos imobiliários de papel, que é o LTV, o Loan to Value. É uma sigla em inglês que, resumidamente, quer dizer o quê? Quer dizer a relação entre o risco e a garantia. Então eu vou pegar aqui rapidão o fundo imobiliário MXRF11 para te mostrar esse LTV aqui no relatório do MXRF11. Então eu estou aberto aqui com o relatório do MXRF11, eu vou descer lá para baixo aqui, ó, aqui onde ele começa a detalhar toda a carteira do fundo. E você vai perceber, olha só, em alguns CRIs, ele vai dizer o tal do LTV, a relação entre as garantias e os riscos. Então a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que, como é a relação da dívida pelas garantias, quanto menor o LTV, maior é a garantia. Então eu tenho que procurar fundos onde esse LTV vai ser ali no máximo uns 50%, 60% na porcentagem, tá? Então olha só, a gente viu aqui que esse de São Carlos Properties a gente tem um LTV de 59%. Vamos ver se a gente acha outro. Olha só, achamos um aqui, ó, que ele fala, ó, com um LTV médio inferior a 40% e máximo de 60%. Esse outro, Acreditas Mezanino 2, é um CRI residencial. Então, olha só, outro LTV baixo. Carteira apresenta excelente comportamento, com baixíssima inadimplência. Possui também a F dos imóveis com baixo LTV e em sua maioria das grandes capitais. Possui sofisticados mecanismos de aceleração e de amortização para manutenção de índices e mínimos de cobertura consequente, qualidade de operação, além da subordinação da empresa. Então, você percebe que esses fundos, eles vão tentar buscar ativos com um LTV favorável, com o risco, né, das dívidas sobre as garantias favorável para ele. Então o que é que acontece? Olha o quanto de CRI vai ter nesse fundo aqui, ó. Olha, e aí a gente se pergunta, poxa, um fundo desse aqui que tem tudo isso daqui, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tem tudo isso daqui de CRI, da carteira dele. Cara, para dar problema num fundo desse, tem que dar problema, sei lá, em 20, 30 CRIs no mesmo tempo, começar a ter inadimplência, começar a ter um monte de coisa, dar problema na construção, entrar uma crise muito braba, sei lá. E eu acho que esse tipo de coisa não vai acontecer e não tem como acontecer, mesmo a gente pensando na pior situação que possa acontecer. Tem muita gente aí com medo do governo, porque o Lula ganhou. Gente, eu vou dizer para vocês, vou ser pragmático em dizer, nós vamos entrar em 4 anos onde vai ser os melhores 4 anos para se investir, porque nós vamos ter bons ativos a preços baratos e quem quiser construir uma carteira de investimentos vai se dar muito bem. Então, para ter problema no fundo imobiliário, cara, vai ter que dar problema nisso daqui tudo, praticamente, tá? Então, assim, eu desconheço algum fundo imobiliário que teve problema, não conheço, que realmente teve que desfazer a operação, teve que arcar com a dívida e executar. Tá? Eu desconheço. Muita gente fala mal da MXRF11, de outros fundos. Olha, só pela estrutura do fundo, você vê que é uma coisa segura. Então, não, assim, pode dar problema em um CRI ou outro? Pode acontecer uma coisa ou outra? Pode. Mas o fundo acabar, o fundo assim, te colocar num risco, onde você onde você vai perder seu dinheiro, eu acho que a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. Conseguiram entender, pessoal, a raciocínio? Por que eu trouxe esse vídeo para vocês? Às vezes você pode ver algum vídeo aqui no meu canal e falar, poxa, o Bruno só fala bem dos investimentos e tudo, mas é porque é o que eu vejo. Dar problema num tipo de fundo desse é muito difícil. Acontecer uma coisa onde você vai perder seu dinheiro e o fundo vai acabar, eu acho também que isso a probabilidade disso acontecer é praticamente zero. E eu quero te convidar para você fazer parte do workshop Renda Vitalícia. Essas e outras coisas que vocês viram aqui nesse vídeo, eu vou estar ensinando passo a passo desde o início, para você se tornar um investidor de sucesso na Bolsa de Valores. Vai acontecer dias 28 e 29 de novembro aqui no meu canal no YouTube, mas você precisa se inscrever. E aí eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever. É bem fácil, coloca o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp, você vai cair no grupo do WhatsApp e lá eu vou te manter informado sobre o evento e vou te colocar bônus também nesse grupo. Por isso eu quero que você entre no grupo, tá? E se inscreva no nosso workshop da Renda Vitalícia. Eu vou te ensinar o passo a passo desde o início, como você consegue gerenciar suas finanças, investir da melhor forma e se tornar um investidor de sucesso. Muito obrigado por ficar até o final do vídeo comigo. Um forte abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.